Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança. Que bom é poder estar de volta para continuar com vocês aqui o estudo no livro de Gênesis. E hoje eu irei continuar o capítulo 2 de Gênesis. Eu disse para vocês que nós iremos estudar os 50 capítulos de Gênesis, mas nós não iremos estudar versículo por versículo, porque é bem complexo, bem grande, mas uma visão geral de cada capítulo. E desde já então, sejam bem-vindos todos. Eu quero pedir você para pegar aí sua caneta, pegar a sua Bíblia e um caderno ou sua agenda, para que você possa copiar aí as ideias. E eu tenho dito aqui que é preciso voltar a reestudar a doutrina da criação, o livro das origens. Falamos que o livro de Gênesis, ele é dividido aqui, e nós colocamos aqui um padrão de divisão, que primeiramente o livro de Gênesis nos apresenta o Deus criador do universo, o seu caráter, o Deus eu sou, o Deus autoexistente, o Elohim, o Deus que criou todas as coisas. Falamos também que depois fala o livro de Gênesis da criação deste Deus. E dissemos que quando nós estivermos estudando o livro de Gênesis, é preciso entendermos que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele valeu das tradições orais que existia na época, claro, desde a época de Adão, do início, e aí as pessoas foram guardando. Deus tinha lá a sua maneira de separar pessoas e para poder guardar aqui. E Moisés relata isso aqui. Ele valeu, tinha lá no Egito as bibliotecas, mas Deus, quando inspira, e ele utilizando deste meio, não é, linguagem oral, também Deus estava revelando para ele aquilo que ele precisaria de colocar aqui como um profeta de Deus. Era ele que ia anunciar aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem que ele fala então, o livro de Gênesis, da criação, fala também do homem feito à sua imagem e semelhança, fala da instituição do matrimônio, fala do padrão que Deus coloca aqui para a vivência do homem aqui. Dissemos também que revela aqui a queda do homem. O homem que desobedece, no capítulo 3, nós iremos falar sobre isso, a queda do homem. E aí Deus já também mostra o livro de Gênesis, a redenção deste homem. O plano de Deus falhou? Não. Deus falhou aqui no seu projeto, aqui no início? Não. Deus é soberano, sabe de tudo. Por que ele não interviu? Porque Deus, ao ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, o capacitou, além de ser um ser que tinha o poder de fazer escolhas, o livre-arbítrio, e aí Deus deixou tudo isso acontecer porque Deus tinha um propósito específico, e nós iremos falar durante nós fomos ministrando aqui. Veja bem, mas fala também da consumação de tudo. Para nós compreendermos o Novo Testamento, que está embutido aqui no Velho, todo o Novo Testamento está aqui no Velho. Então ambos estão embutidos um do outro. E aí eu citei sempre que o Francis Schaeffer, quando ele fala que para você evangelizar alguém, para você falar do amor de Deus, é preciso você começar aqui no livro de Gênesis, no princípio de tudo. Não é pela cruz, não é pela morte de Cristo, mas é através aqui do livro de Gênesis. Pois bem, aqui o versículo 18, onde nós paramos, o capítulo 2 fala sobre a formação da mulher, os detalhes que nós iremos colocar aqui. Aqui diz, disse mais o Senhor Deus, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sempre nós vemos aqui pregadores, pastores, na hora do casamento, e até fazem aqui quadro bem romântico sobre essa ideia aqui, sobre a necessidade do casamento. E é bem perigoso quando falar de necessidade do casamento, porque tem pessoas que nasceram eunucas, tem pessoas que nasceram sem esta
a área da sensualidade como potencial para casar, para constituir família, e é perigoso trabalhar isso aqui dizendo a necessidade do casamento. Primeiro aqui é preciso entender que quando Deus fez o homem para comer o pão da fraternidade, para viver em sociedade. Antes de qualquer coisa, Deus colocou no homem a capacidade de relacionar. Quando Adão ali via todos os animais que ele deu nome ali, os casais e tudo, alguns acreditam que ele caiu no profunda angústia, na tristeza e sentiu só. É outro problema também que nós temos de ter, porque aqui o texto certo é Deus, a linguagem seria esta: Deus resolve então, Deus define então, concluir aquilo que ele já havia projetado desde antes. Seria melhor isso, porque quando fala não é bom que o homem esteja só, essa não foi a ideia de Adão. Adão, vendo lá a girafa, vendo o leão com a leoa, o leopardo, o gato com a gata, o cachorro com a cachorra, com a cadela, não é que Adão cai numa profunda angústia, igual alguns poetizam e falam. Não, quem falou isso aqui foi Deus. Na verdade, o que Deus quer colocar para nós aqui, que Deus resolve então, concluir o seu projeto. E qual foi o projeto de Deus que a gente entende? Que Deus queria que houvesse a habitação na terra de um ser que refletisse a sua glória, a sua imagem e semelhança, que diferenciava das outras criaturas, que diferenciava das outras criações dele. E é por isso que eu sempre tenho falado aqui que, quando a gente fala assim, o homem é um ser racional, um animal racional, o certo é nós falarmos que o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser que tem espírito. O homem é um ser que foi criado com esta capacidade de criar, de sonhar, de tomar decisões, de fazer escolhas. O homem foi criado com esta beleza, que é exatamente um senso moral, o senso estético, o senso religioso. O ser humano é um ser criador. Claro que a partir disso, a partir de algo que Deus já havia colocado, mas o ser humano é uma potência de criatura feito de uma maneira assombrosamente maravilhosa. É alguém que foi criado pelas mãos do Criador. Eu falei esses dias aqui que só existe dois seres humanos que não tiveram o processo como existe hoje, quando há um relacionamento íntimo e a mulher engravida e depois gera o filho. E falamos também aqui sobre a tradução, sobre a criação, não é? Que não existe um banco de almas, mas quando duas pessoas apaixonadas ali, casadas, elas mantêm um relacionamento íntimo e ali há um encontro do espermatozoide com o óvulo, consequentemente já há uma vida e já está embutido ali o espírito, e é por isso que nós cremos na questão que o aborto é um pecado, porque ainda que esteja ali uma substância ainda informe, mas ali é uma vida humana. E é por isso também que esses dias uma pessoa me perguntou sobre a questão da fertilização in vitro, onde a pessoa pega lá no banco onde tem lá os espermatozoides, os óvulos, e esta inseminação que existe, Eu falei contra, dizendo que a Bíblia não tem base para isso. Se a pessoa quer ter filhos e não pode, que adote então, e não utilize desse desenvolvimento da ciência. A ciência deve ir até quando isso não afeta na perspectiva cristã. Para eu que sou um cristão, eu vou valer da ciência, eu vou, mas eu não posso deixar que a ciência dite aquilo que vá além do que foi revelado aqui. Mas outra hora eu falo sobre isso. Bem, e aqui nós vemos que quando diz que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. A primeira parte, não é bom que o homem esteja só, a princípio está falando de que Deus não fez o homem para ficar isolado, e isso qualquer ser humano. Mas depois aqui mostra já o início, quando Deus cria na sua estratégia, na sua sabedoria, na idealização deste Deus sábio, de realizar
o matrimônio, instituir o matrimônio. E aí ele cria então para Adão uma mulher, uma auxiliadora que seja o quê? Certa, idônea, que pudesse os dois construírem dentro de um projeto de Deus aquilo que Deus queria para este ser que ele criou e colocou aqui na terra. E o que Deus queria? Deus queria muita coisa, mas o que fecha é que Deus queria e quer que num casamento, que num relacionamento, o homem foi colocado aqui para a manifestação da glória dele. Este foi o propósito de Deus ao ter feito o homem. Tudo bem? Então, o versículo 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Adão, que nós falamos aqui no capítulo aqui 2, nós falamos que quando Deus criou o homem, ou melhor, no capítulo 1, né? Quando Deus criou o homem, formou o homem, Deus criou o homem para uma das características e uma das missões, ou o que Deus colocou no homem foi a capacidade de gerenciar, de dominar a terra. Deus colocou no homem esta capacidade de dominar a terra, dominar os peixes, as aves, os animais. Era ele que estava aqui como o mordomo do Criador, gerenciando, administrando tudo. Então Deus entregou para ele: já que eu te entreguei para você administrar a terra, dominar a terra e sujeitar a terra e tudo que há nela, então você deve aqui colocar um nome nos animais. Então é isso aí. Versículo 20 diz o seguinte: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Olha para vocês verem aqui o que diz. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, alguém que pudesse estar com Adão. Deus, quando viu que o homem estava só, eu vejo a poesia, eu vejo aqui o aspecto bem poético, o texto, Moisés escrevendo aqui. Deus escreve isso aqui, Moisés escreve isso aqui para mostrar o ideal de Deus de fazer homem e mulher e instituir o matrimônio. Dá para você entender isso? Mas aprenda que não foi o homem que sentiu só. Viu Deus que o homem estava só. Deus resolve concluir a sua obra que ele já havia projetado, que é exatamente tornar a terra com seres viventes, diferente dos animais, dos répteis, das aves, mas seres, iniciando com um ser. E aí eu tinha falado com vocês, esqueci, né? O ser que é o homem. Que eu falei com vocês que só tem um ser humano que jamais, dois seres humanos, que nasceu não da maneira natural, que foi Adão e também Jesus Cristo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e Adão foi Deus que o moldou do pó da terra, e depois, através dele, de Adão, depois que ele recebeu fôlego de vida, Deus faz cair no profundo sono e tira do seu lado uma costela e faz-lhe uma companheira idônea. Eu esqueci de falar lá, explicar, eu envolvi com o invicto, né? Que nós somos contra o aborto, somos contra a questão da inseminação artificial dentro desse aspecto que eu lhes disse antes, e isso é convicção nossa, e por mais que a ciência desenvolva, é preciso entendermos que nós temos uma fé. A Bíblia aqui, Gênesis, sempre eu declarei isso, não é um livro científico. Também não podemos desprezar a ciência. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus, só quem vai entender são aqueles que foram chamados por Deus, moldados por Ele na perspectiva que o Espírito Santo transformou. Vai compreender o que está escrito aqui. Aqueles que estão fora irão ultrapassar aquilo que está aqui. Porque para eles a Bíblia é simplesmente um livro de religião, um livro de alguns que até inventaram sobre um Deus. Mas para
nós, para os eleitos de Deus, para o povo da aliança, que foram ou foi iluminado pelo Espírito de Deus, entende isso. Entendeu? Nós entendemos, e volto a dizer aqui, Adão foi o primeiro homem, e depois Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo do ventre de Maria. E Adão foi moldado. E Eva também, que ao Deus ter feito ele cair no profundo sono, tirou da sua costela. Acaba sendo 3, né? Mas agora nós temos aí a maneira como Deus criou, que foi através de um relacionamento íntimo, depois que 2 pessoas decidem a entrar nesta aventura, apesar que casamento não é uma aventura, mas tem aventura, mas entrar neste projeto que é também um aspecto de fé. Eu casei com minha paixão Giselda, e eu já cristão, já crente, eu entendi que casamento é um projeto de Deus. E dentro do casamento, o que sustenta o casamento não é a paixão, não é amor um pelo outro, não é a religião, não é a beleza, não é o dinheiro. O que sustenta o casamento é a aliança de compromisso e também a compreensão de que casamento faz parte de uma fé que mesmo acontecer algum problema de quebra de contrato entre os dois, porque o casamento é muito mais do que um contrato. O casamento é expressão de fé. É uma aliança que entendemos que eu fiz uma aliança com a minha esposa, e esta aliança faz parte da expressão da minha fé, que creio que o Deus soberano me uniu com a minha esposa. E ainda que a minha paixão desvaneça por um tempo, ainda que venhamos a enfrentar problemas no casamento, enfermidades, perdas, crises qualquer, precisamos de entender que a fé que nós temos no Deus é capaz, e Deus é capaz de restaurar tudo aquilo que no início do casamento foi perdido. É assim que nós cremos, e é assim que eu quero colocar para vocês aqui neste estudo, para terminar o capítulo 2. Estou falando rápido para nós ganharmos aqui tempo e chegarmos no capítulo 3. Olha o que diz mais aqui então. O versículo 21, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Eu sempre gosto de ministrar no encontro de casais, que Deus tirou a mulher, e isso aqui não foi meu, né, mas foi de Matthew Henry e muitos outros grandes pregadores. Deus não tirou a mulher dos pés para que ele não pisasse nela, também não tirou da cabeça para que ela não mandasse nele, mas tirou exatamente do lado esquerdo, bem aqui debaixo do coração, para ser amada por ele, protegida por ele, cuidada por ele, paparicada por ele. Esta é a verdade. Então, por isso quando a gente fala que no capítulo 2, 24, fala aqui assim, olha, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa, e tornando-se os dois uma só carne. Quando a Bíblia fala, deixa o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne, é tremendo isso. Ora, o homem foi tirado, a mulher foi tirada da carne do homem, e agora Deus está colocando que devem ser os dois uma só carne. Há uma ligação profunda, emocional, espiritual, física. É tão tremendo que passa um tempo, quando 2 pessoas casam, elas convivem tão juntas uma da outra, que vai chegar um momento quando você vê uma, é natural você perguntar, cadê fulano? Encontra Giselda, cadê o pastor Eugênio? Me encontra, cadê Gi? Porque as pessoas vão vendo, e isso é verdade, que vai cada vez mais se entrelaçando os dois. Há muito tempo atrás, eu me lembro de Jaime Kemp, que dando uma palestra, isso é muito tempo, mais de 30 anos, nem casado eu era, e ele pegou 2 folhas e colocou tenaz, e aí tentou rasgar as folhas. Pedaço dessa ficava aqui, pedaço dessa ficava aqui, para mostrar que quando 2 pessoas decidem viver esse projeto santo, quando eu falo santo, não que casamento é como a Igreja Católica, é um sacramento, mas quando eu falo este projeto santo, foi a maneira que esse Deus Santo estabeleceu para revelar também, através do casal, através da família, a unidade como é o Pai, Filho e Espírito Santo. E que o casal manifeste a glória dele. Você entende? Por isso que quando há uma separação,
desses dois que se tornaram um só, há pedaços de um no outro. Pedaços. Houve construção, houve confiança, houve sonhos compartilhados, houve filhos, houve dedicação, houve investimento, houve lágrimas. Você está entendendo? Que Deus tenha misericórdia do meu casamento e do seu casamento. Eu quero aqui, não quero, se você separou e casou novamente, procure a graça do Senhor que esteja sobre vocês, para que não haja novamente uma ruptura. Claro que tem relacionamentos que é tão agressiva uma pessoa com a outra, os filhos sofrendo. Eu me lembro de uma menina e um menino que falou assim, olha, da minha própria família, que falou assim, ó tio, eu prefiro que mãinha e paiinho separem, porque eles brigam demais e nós sofremos tanto com isso. E hoje, depois de muito tempo, praticamente um casou para um lado, outro casou para o outro, mas os filhos na época sofreram demais. Nós temos que pedir a Deus graça, e graças a Deus nós não somos salvos por ficar num casamento. Nós somos salvos pela graça. O que eu estou dizendo aqui se você casou e depois não deu certo por algum problema, eu vejo de vez em quando algumas pessoas falando comigo assim, pastor Eugênio, se tivesse alguém para nos ajudar na época, se tivesse alguém para estar conosco, se tivesse alguém para nos ensinar, nós não teríamos separado. Porque, e sempre alguém fala, eu casei, os defeitos de bem aqui hoje é a mesma coisa, sabe? São outros defeitos, mas a gente sofre também. Eu me lembro de um cara aqui em Montes Claros, que ele assistia meu programa, ouvia meu programa, e ele estava no 4º casamento. E ele falava, cara, antes eu ficar com a primeira, só muda o endereço, sabe? É assim. Que Deus nos dê graça. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia e entender que casamento, gente, não é porque eu encontrei alguém bonita e vamos assim, eu vou buscar felicidade nela. Eu vou buscar felicidade, eu casei com Giselda para que ela me faça feliz. Ninguém pode fazer o outro feliz. Nenhum de nós tem essa capacidade de fazer o outro feliz. Casamento é partilha. Casamento é você confiar no outro. Casamento é você querer fazer e esforçar e ter uma competição os dois. Uma competição, quem vai fazer o outro mais feliz? É entrega casamento, é sacrifício. Casamento, relacionamento, sabe o que é? Casamento é você ir até as últimas consequências. Não tanto por causa da sua esposa ou do seu marido, mas porque você carrega um nome, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Porque você, quando separa, você está, na verdade, dizendo, o projeto de Deus é fracassado mesmo. É isso que o diabo faz. Não estou colocando aqui uma carga sobre alguém que separou. Mas eu vejo que o casamento é entre muitas realidades na vida, que não existe faculdade. Não existe faculdade para você ter filhos. Não existe uma faculdade para você aprender o que é ser homem, o que é ser marido, o que é ser esposa, o que é ser mãe, o que é ser pai. Poderia ter isso. Hoje é faculdade para ser médico, para ser dentista, para ser um professor, para ser alguém que mexe na área de publicidade. Faculdade para tudo. Poderíamos ter a faculdade onde você, como jovem, estuda para aprender com fé mesmo e querer carregar esta cruz, a cruz de quando você estiver com alguém que você casou, que você uniu, custe o que custar. É aquilo que diz em Hebreus, vocês não têm resistido até o sangue, ainda que sangre, eu quero continuar meu casamento, porque pode a libido ter um pouco indo embora, pode a poesia, o romance, a paixão ter enfraquecido. Mas eu tenho fé num Deus que me fez, que fez meu libido, que fez meus hormônios, que fez a sexualidade e pode restaurar. É isso que nós temos de entender. E declarar sempre, casamento é uma bênção de Deus. E você que está do outro lado aí, fique tranquilo. Não se aveste não. Não fique triste do que eu falei que não. Se você não deu certo no casamento, teve de casar novamente, então pare aí, poxa. Sabe? E até ensine para outros não cair no erro que você caiu. Mas o problema maior hoje do casamento é a falta de humildade. É a falta de reconhecer o erro.
Sabe qual é o problema também? É quando eu começo a ver defeito no meu cônjuge. É quando eu só acuso o meu cônjuge e não faço uma introspecção dentro de mim para ver as minhas debilidades, os meus fracassos. Eu estou pregando no encontro de casais aqui. Mas eu estou falando porque aqui está falando da instituição do matrimônio. Eu havia falado com vocês que Deus colocou um padrão. Deus instituiu o matrimônio. O casamento não é um sacramento, mas é um meio que Deus criou dentro da sua sabedoria e soberania para fazer aqui essa terra habitável com seres criados à sua imagem e à sua semelhança. Ainda tem um tempo ali. Aqui no versículo 22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á o quê? Varoa, porquanto do varão foi tomada. Isso é interessante. Glória a Deus por isso, né? Era uma mulher auxiliadora idônea. Querida, aproveitar aqui que você seja uma mulher que auxilie, que ajude o seu marido dentro daquilo que ele é. Se ele é um médico, o ajude. Se ele é um mecânico, esteja na retaguarda dele. Se ele é um pastor, esteja na retaguarda dele. A mulher idônea. Não existe esse mito, gente, é um mito, viu? De almas gêmeas. Esse é um problema que tem acontecido hoje. As almas gêmeas que se enlaçam. Não. Casamento, vida a dois é para aprender um com o outro. É aprender a ser gente. Quando a gente casa, a gente aprende a ser gente, ser humano. O casamento é uma bênção porque você pode rasgar a alma com o seu cônjuge. Porque todos dois têm debilidades, têm fracassos, somos imperfeitos, temos as nossas mazelas, as nossas idiosincrasias, aquilo que é ruim em nós. Portanto, é isso que é preciso haver no casamento. É esse entendimento que casamento é uma via de mão dupla e não de mão única. É preciso olhar no olhinho do outro e dizer: o que eu posso fazer para você? É estar disposto a olhar um no olho do outro e falar assim: eu quero te ajudar. Eu aprendi na Bíblia que Deus me ensinou que eu devo te amar. O que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5? Efésios capítulo 5 fala que o homem é a cabeça da casa, da esposa, e que ele deve amar sua esposa e sacrificar-se por ela, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, se entregou por ela. É interessante quando a gente ouve alguém dizendo assim, uma palestra, quando alguém começa a dizer uma palestra e fala assim: mulheres sejais submissas. O que é submissão? É estar debaixo da missão do homem. E a missão do homem é proteger, é amar, é cuidar, é se entregar pela esposa, é sacrificar, é morrer por ela. É sério. Por isso que Deus, ao ter feito o homem, e mesmo o homem ter pecado, ter caído, Deus levantou o apóstolo Paulo, outros demais escritores, poetas ou profetas dele, para mostrar que Deus deixou um padrão de vivência. Qual o problema da família, do casamento hoje? O problema é o pecado do homem, é o orgulho do homem. É aquela questão que um sempre nutre uma expectativa quanto ao outro. Eu sempre gosto de dizer que um dos problemas é expectativa e realidade. Eu nutro uma expectativa quanto ao meu cônjuge. Ele vai ter de me fazer feliz. Eu começo a pensar naquele filme que assisti. Eu começo a assistir aquele filme de Hollywood lindo que eu chorei. E aí eu fico vivendo um encanto. Um encanto. E é o que a gente aprende. O Jaime Kemp fala sobre as fases, as 3 fases do casamento.
A fase do encanto, da poesia, do romance, do lúdico entre os dois, que se tornam praticamente como crianças, como infantos de querer tanta coisa linda, não vê defeito um no outro, jamais viu que aquele irmão, aquele amado roncava, que ela tinha uma deficiência ali no seu ombro. Por várias vezes eles foram na praia quando noivaram, quando estavam namorando, mas o encanto era tão grande, era tão lindo. Era um encanto que envolvia toda a alma, todo o corpo, que chegava a correr, descer, entrelaçar aquela corrente elétrica de tanta euforia e que mexia com a minha alma, com a vontade, com os desejos, com as emoções. Mas aí, quando a segunda fase que o Jaime Camp fala, que é praticamente a fase de cair em si, do desencanto. Eu não sabia que você era assim. Nossa, mas você ronca, hein? Nossa, mas você tem aí caspa. E aí começa a ver por quê? Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. E Jaime Camp fala que depois de passar essas duas fases, vem a fase da maturidade. Eu já estou nela há muito tempo. A maturidade, de ver que cada ser humano é frágil, não é? E de ver também que a pessoa que eu casei, que Deus me deu dentro da realidade do Cronos, utilizando as emoções, utilizando os encontros da vida para conhecer um ao outro, seja através de um encontro, de um culto, ou de um encontro de namorados, ou de um encontro de uma viagem à praia, sei lá. Deus utilizou tudo isso para unir e que houvesse paixão ali e decisão minha e da minha amada. E é preciso entender esse projeto de Deus que instituiu, e Deus quer manifestar a glória dele, eu repito. Entendeu? Agora, vamos começar a terminar aqui. Olha o que diz agora, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gente, eu posso ficar o dia todo aqui. Olha o que diz aqui, que deixa o homem o seu pai e a sua mãe. Jaime Camp trabalha no seu livro sobre os deixares, o deixar geográfico. Muitas vezes a pessoa casa, mas continua com os pais, continua com os sogros. Isso é errado? Isso não é em todo errado. Existe, na verdade, a exceção e a regra. A regra é essa: casou, deixa. Porque cada ser humano tem a sua individualidade, tem as suas pecuinhas. Aí de repente começa lá o sogro, a mãe da menina ou o pai da moça vendo ali o marido chamando a atenção dela e assim por diante. Aí começa a ver esta ranhura, porque um pai não quer ver alguém sendo grosso com a sua filha. A mãe não quer ver uma mulher sendo grossa com o seu filho. Essa questão de família, de ser humano é complicado. Nós somos complicados. O certo é o deixar geográfico. Peça a Deus para você sair da casa aí. É verdade, eu repito, que existe a regra e existe a exceção. Olha, gente, neste mundo nada é fechado. Por isso a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu mundo pessoal. Tem casal que vive com o sogro, com a sogra o tempo todo. É uma exceção. Mas a regra é essa. Se isso está fazendo mal, deixa. O deixar geográfico. Tem o deixar também, esse é o deixar físico, né? É o deixar emocional. Qual é o deixar emocional? É o deixar onde muitas vezes a menina continua apegada à mãe, apegada ao pai. Não é que você vai abandonar sua casa, os seus pais não querem saber deles mais. Mas muitas vezes o cara fala, mas mãe é que fazia este pudim bem mole. Mas você não casou com sua mãe. Então, aqui eu estou colocando como que Deus cria o homem. Coloca o homem à sua imagem e semelhança aqui na terra, para a manifestação da sua glória, coroa da sua criação. Mas como Deus também coloca um padrão de vivência, é deixar.
o deixar então geográfico, né, o físico, o deixar emocional, o deixar espiritual. O deixar espiritual. Muitas vezes a pessoa está pegada à religião lá e o pai e a mãe continuam interferindo. Existe essa questão do deixar funcional, onde os cônjuges lá, ou os pais, né, os sogros lá, tem lá o modus operandi de vivência deles. O casal agora vai construir a sua dinâmica de funcionalidade entre os dois naquela casa. Eu escrevi 4 livros. O último livro foi Educar, uma árdua tarefa, mas um grande privilégio. Existem princípios na Bíblia que nós não podemos, princípios absolutos, não podemos fugir deles na educação dos nossos filhos. Agora, existem algumas práticas que cada casal, cada pai e mãe tem a maneira de guiar o seu filho. Entende? Cada um tem sua vivência. Eu tenho a maneira como eu vivo aqui em casa com a minha esposa. E você tem a sua lá. Nós muitas vezes confundimos as questões culturais com as questões espirituais, bíblicas, preceitos. Por exemplo, tem um país que a pessoa pode rotar lá que é chique demais, dizer sua comida estava boa. Mas aqui, se você arrotar, é sem educação. Tem lugares que você soltar gases, soltar pum, é chique, é legal. Mas tem lugar, e no Brasil, se fizer uma coisa dessa, é falta de educação, é desrespeito. Nós não podemos confundir esta questão cultural, de praxe individual de cada família, com os preceitos de Deus. Aquilo que a Bíblia tem como preceito absoluto, devemos seguir. Mas aquilo que não tem, que são regras, sabe, de uma cultura privativa de um casal, de uma família, é privativo lá. A maneira como a pessoa... Tem casa que se você vai, que na casa de alguns crentes, que eles querem que você então coloque as mãos sobre a mesa, orem e depois um sirva o outro. Agora eu não posso, eu quero ser igual na casa de fulano. Não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aqui fala que eles então estavam nus e não se envergonhavam. E é importante entender isso. Aqui não havia pecado ainda. E eu quero aproveitar essa parte aqui. Estavam nus. No casamento tem de haver nudez. Pastor, claro tem que manter relação. Eu estou falando da nudez da alma. Casamento, gente, é lindo quando você começa a mostrar ao seu cônjuge as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas debilidades. Tem muita gente que está se cobrindo demais e não abre a alma um com o outro. Mas é com o tempo, né? Vai gerando confiança. É assim, vai gerando confiança e depois os dois devem estar nus da alma para que um possa ver e ajudar o ao outro. Não para acusar, não para ficar apontando os defeitos. Se o teu marido tem algum defeito, chega para ele, querido, eu também tenho os meus. O que eu posso te fazer para te ajudar? Me ajude. Eu sempre gosto de almoçar 11h30. 11h30 é o meu horário biológico. É assim. Minha esposa foi brigando comigo, eu falei com ela, querida, nós estamos tanto tempo casados, poxa. Porque você é assim, você é muito... Não. 11h30 é horário do meu almoço. Então, por favor. Senão, este pequeno problema pode jogar por terra a beleza do que eu tenho por você. O encanto, a poesia, a paixão que eu tenho por você. E pode jogar, gente. De repente a sua esposa tem uma debilidade, chega para ela, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para poder contribuir com o seu crescimento? O problema é que a gente, eu volto a dizer, só quer apontar o dedo, só colocar o defeito, apontar o dedo e esquecer que todos nós somos farinha do mesmo saco. Eu tenho as minhas mazelas, traumas de infância, lá do meu passado, algumas teias que ainda prendem a minha alma, e talvez prende a alma da tua esposa. E muitas vezes, eu diria até muitos arquétipos que nós temos, que em alguma situação faz a gente explodir.
Enquanto nós não entendermos que casamento é um projeto de Deus, enquanto nós não entendermos que casamento é uma oportunidade para crescer juntos, para construir, que casamento é uma oportunidade, é um campo minado, onde nós iremos enfrentar explosões, pipocos mesmo, que seremos feridos um com o outro, mas é um campo onde nós entramos com a ajuda de Deus para chegar lá na frente e olhar para trás e falar assim: eu sou hoje um soldado forte e a esposa também, vencemos. Casamento é isso, poxa. Casamento não é sexo. Tem sexo, mas casamento é amizade, é partilha. Casamento é isso aqui, ó. Nós somos ossos do mesmo osso, carne da mesma carne. Nós estamos, ó, enfiados um no outro. Estou disposto a me entregar, a sacrificar por você. Depois nós continuaremos, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu falei então aqui Gênesis capítulo 2a e 2b. E depois nós iremos então para o capítulo 3. Se inscreva no canal, dê um like aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pelo seu casamento agora, pela sua família. Pai, muito obrigado pela dádiva da vida. Muito obrigado porque o Senhor instituiu o matrimônio. E o Senhor nos deu os adereços, o padrão. O Senhor levantou profetas do Senhor. O Senhor levantou o apóstolo Paulo. O Senhor falou e nos ensina na palavra como devem os dois viverem juntos. Eu quero agora declarar a tua bênção sobre esse casal. Quem sabe alguém, Senhor, vivendo um conflito no casamento. Quebra, Senhor, este laço. Despedaça, meu Deus, esse nó que foi dado aí pelas circunstâncias, pela caminhada, pelas agressões, pelas irritações um pelo outro. Espírito Santo, quebre na alma desta mulher e na alma deste homem toda esta indiferença, esta sequidão, esta dureza. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor derrama, Espírito Santo de Deus, sabedoria sobre este casal, deles entendimento, e encha-os de sabedoria do alto. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, querido amigo aí, sobre a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um e sobre a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Olha, um beijo.